Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Menino Jesus de Praga, abençoai-nos. Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, então nós continuamos o nosso catecismo, né? Retomando depois da pausa. Então nós retomamos ainda na moral católica, nessa parte mais introdutória, né? Então, relembrando alguns pontos que nós já vimos nas aulas anteriores, né? Em primeiro lugar, lembrar como é que a moral católica deve ser concebida, né? Não como uma arbitrariedade, mas como algo efetivamente bom, ordenado com sabedoria por Deus, né? Então, lembrando que na moral católica é bom tudo aquilo que nos conduz a Deus, e é mal tudo aquilo que nos afasta dele, né? Lembrando também outro ponto importante, que a lei moral, os mandamentos não impedem a liberdade, mas ao contrário, favorecem a liberdade. Lembrando que a liberdade não é essencialmente poder escolher entre o bem e o mal, mas entre meios bons para chegar a um fim bom, né? Deus é o ser livre por excelência e não pode escolher o mal, né? Então, a lei moral, os mandamentos, né, e mesmo a lei de um modo geral, se realmente é bem feita, aperfeiçoa a nossa liberdade, fazendo que nós utilizemos bem dela, né? Outro ponto importante que a gente viu, que é sempre bom ter em mente, é que a moral católica é uma moral das virtudes, né? Muitas vezes se resume a moral católica aos mandamentos, como se fosse simplesmente o que não se pode fazer, né? Claro que a moral católica inclui também aquilo que não se pode fazer, mas é, antes de tudo, uma moral das virtudes, né? Do bem, de fazer aquilo que é bom, né, para nós e que nos conduz efetivamente a Deus. Por isso nós fizemos aquele breve panorama das virtudes, né? As virtudes teologais, depois as virtudes cardeais, né? Então as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, com as suas derivadas, né? As virtudes anexas. Então é importante ter bem presente essa ideia, né? A moral católica, uma moral das virtudes. Bem, nós vamos ainda continuar nessa parte introdutória da moral, né? Então nós vamos ver primeiro a moralidade de um ato, né? O que nós precisamos considerar para ver se um ato é moralmente bom ou moralmente ruim, não é? Primeiro, ter em mente que a moralidade diz respeito ao ato humano, não é? O ato humano é aquele que procede da vontade deliberada do homem, não é? Quer dizer que o homem, com a sua inteligência, adverte o que está fazendo
o que está a ponto de fazer, né? Vou fazer tal coisa, e com a vontade dá o seu consentimento, né? Então, o ato humano é aquele que procede da vontade deliberada do homem. E é esse ato humano que é passível de moralidade, né? A gente fala de ato humano para distinguir de ato do homem, né? Então, em moral, a moral a gente distingue ato humano, que é o que procede da vontade deliberada do homem, com a advertência da inteligência, com o consentimento da vontade, do ato do homem, que é um ato sem deliberação, um ato involuntário. Por exemplo, a digestão. Nós vamos dizer que é um ato do homem, que não está na minha vontade impedir a digestão, acelerar ou não, etc. Os atos durante o sono, por exemplo, também são atos do homem, né? Não entra moralidade aqui. As crianças ainda muito pequenas, né, também não são capazes de atos humanos propriamente, né? O que ainda lhes falta é advertência e consentimento. Então, os atos que caem sob o aspecto moral, moralmente bom, moralmente ruim, são os atos humanos, né, que procedem da vontade deliberada do homem. Então, eu sei o que estou fazendo e quero fazer isso, não é? Com o uso, então, da razão. Então, o uso da razão mesmo, que começa em torno de 7 anos, né? Às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, em torno dos 7 anos. A chamada idade da razão, ainda melhor, a idade do uso da razão, né? Porque a razão já está lá desde que há alma, né? Então, desde a concepção. Bem, então, da parte da inteligência, para ver o ato humano é necessária a advertência, pela qual nossa inteligência dá conta que a obra será realizada, o que ela está sendo realizada. Bem, essa advertência pode ter vários graus, né? Pode ser uma plena advertência, ou uma advertência menor, né? Mas para que haja um ato voluntário, tem que ter essa advertência da inteligência, né? E da parte da vontade, é preciso que o ato seja voluntário, que a pessoa saiba o que está fazendo e queira fazer, né? Então, estou fazendo tal coisa, eu realmente quero fazer isso. Bem, para considerar a moralidade de um ato, eu tenho que considerar 3 aspectos, né? Primeiro, o ato em si mesmo. O ato em si mesmo, ele pode ser de 3 tipos, né? Ele pode ser intrinsecamente mal, quer dizer, um ato que é sempre mal, independentemente de qualquer coisa. Por exemplo, a mentira, né? O assassinato de um inocente. Então, o ato em si, ele pode ser intrinsecamente mal. Pode ser, ao contrário, em si mesmo bom. Ir à missa é um ato bom em si mesmo, né? Assistir à missa. Ou o ato pode ser indiferente. Passear no parque em si não é nem bom, nem ruim, é indiferente. Então, o ato em si mesmo pode ser intrinsecamente mal, em si mesmo bom ou indiferente. Se eu tenho um ato intrinsecamente mal, eu já sei que é imoral, né? Se o ato é bom ou indiferente, eu ainda vou ter que considerar outras 2 coisas. Uma delas são as circunstâncias do ato.
Então, além do ato em si, eu tenho que considerar as circunstâncias do ato. Onde, como, quando, quem está fazendo o ato. Uma circunstância ruim, desordenada, pode fazer que um ato bom em si mesmo se torne imoral, pecaminoso, desordenado. Ou que um ato indiferente se torne desordenado, pecaminoso. Então, por exemplo, passear no parque, a gente falou que é indiferente. Pelas circunstâncias, pode ser que se torne algo ruim, porque eu vou no horário lá que tem muita gente andando praticamente com traje de banho, etc. Isso é uma ocasião de pecado para mim. Então, por essa circunstância, vai se tornar um ato pecaminoso porque me coloca em ocasião próxima de pecado. Então, um ato em si mesmo bom ou indiferente, com circunstâncias ruins, então, vai ser um ato que, por causa da circunstância, se torna ruim, né? O contrário não existe, né? Um ato intrinsecamente mal não se torna bom em razão da circunstância, ele será sempre mal. Né? Mentir vai ser sempre um mal, independentemente de qualquer circunstância. Mas com a minha mentira eu posso salvar o mundo inteiro. Vai ser um ato ruim. As circunstâncias, então, não fazem de um ato mal, bom. Mas podem fazer de um ato em si, bom ou indiferente, ruim. Então, eu tenho que considerar o ato em si, as circunstâncias, e o terceiro aspecto que eu devo considerar num ato é a finalidade. Qual a minha finalidade ao agir? Para que o ato seja bom, minha finalidade também tem que ser boa. Tem que ser o ato em si mesmo bom e indiferente, as circunstâncias boas, e que a minha finalidade seja boa. Se a finalidade for ruim, também meu ato vai ser corrompido. Por exemplo, dar esmola a um pobre é um ato bom. Né? Ele realmente está necessitando, eu tenho as condições de fazer isso sem prejudicar a minha subsistência, da minha família, etc. Então as circunstâncias também são boas, mas eu faço isso para que os outros reconheçam a minha grande caridade. A finalidade é o orgulho, então está ruim o ato, né? Por causa da finalidade. Então, um bom ato, nas boas circunstâncias, com uma má intenção, é também um pecado. É um ato imoral. Um ato mau com boa intenção continua sendo um ato mau. Vou mentir para salvar o mundo inteiro. Continua sendo um pecado. Então, esse é um dos motivos pelos quais se diz que o inferno está cheio de boas intenções. Então, a boa intenção não basta para tornar o ato bom. Então, um ato, para ser realmente bom, para ser bom, ele tem que ser integralmente bom. Tem que ser um ato em si mesmo bom ou indiferente, as circunstâncias têm que ser boas e a finalidade tem que ser boa. Para ser um ato ruim, ao contrário, basta qualquer defeito. Bom, se o ato for intrinsecamente mau, então já é um ato ruim. Se uma das circunstâncias é ruim, então o ato também já vai ser ruim. E se a finalidade é ruim, também o ato já vai ser pecaminoso. Então, o bem precisa ser íntegro, né? O ato em si mesmo, circunstância e finalidade, mas para o mal basta qualquer defeito.
Né? E assim vai então esse adágio, né, da moral em latim, que diz bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. A gente pode anotar aqui. Bonum ex integra causa, malum ex quocunque defecto. Então, o bom tem que ser íntegro nesses três aspectos, e para o mal basta um defeito em qualquer desses aspectos. Né? Agora, não confundir o ato bom necessariamente com o mais perfeito. Né? Então, um ato para ser bom não precisa ser o mais perfeito. Certo? Bom, então, não é que eu tenha que ter as melhores circunstâncias possíveis para o meu ato. Não, basta que tenha circunstâncias boas. Né? Não preciso ter a melhor das intenções, basta que seja uma intenção boa. Se o ato ele é em si indiferente, né? Com as circunstâncias devidas e com uma finalidade boa, ele se torna um ato bom. Né? Então, nenhum ato que a gente fizer vai ser propriamente indiferente, porque vai ter as circunstâncias e vai ter a nossa finalidade ao praticá-lo. Né? Então, concretamente, nas nossas ações, não existe um ato que seja indiferente. E o fato aqui, né, de um ato ser intrinsecamente bom ou mal, as circunstâncias, etc., mais uma vez, não custa lembrar, não se trata de uma arbitrariedade. Não é simplesmente Deus quis assim, ele poderia ter querido o contrário. Né? Mentir poderia ser bom se Deus quisesse. Nada disso. Né? Não funciona assim. Porque a moralidade decorre da natureza das coisas também. Né? E a natureza das coisas é uma participação das perfeições divinas. Deus não poderia, em certo sentido, fazer de modo contrário, porque seria contrário a ele mesmo, entendeu? A lei natural, a lei moral. Portanto, existe uma ordem, uma sabedoria de Deus na moral, né? Nos mandamentos e nas virtudes. Então, não é uma mera arbitrariedade. Né? Conceber a moral, os mandamentos, ou mesmo as virtudes, como uma arbitrariedade é uma concepção moderna da moral católica, né? Da moral de um modo geral. Essa concepção moderna, né, da lei como arbitrária, etc., se desenvolve a partir da decadência da Idade Média, com Duns Scotus e Guilherme de Ockham, né, que vão dar muita ênfase na vontade, vai ser o primado da vontade sobre a razão, o que é contrário à realidade das coisas. O primado é da inteligência. A vontade segue a inteligência. A vontade ama um bem conhecido pela razão. Não é primeiro que eu vou amar uma coisa, depois vou saber o que ela é. Não, primeiro eu tenho que conhecer para depois amar. Né? A vontade ama o bem apresentado pela razão, pela inteligência. Mas aqui na decadência da Idade Média, com esses dois autores e outros, né, Duns Scotus e Guilherme de Ockham, existe uma certa inversão. Né? Então a lei não vai ser mais aquilo que a gente viu, a ordenação da razão, mas simplesmente um ato arbitrário da vontade do superior. Que é um erro, né? Bom, a gente critica bastante Duns Scotus, com razão. Ele tem um mérito, porém, grande, né? Um parêntese, que ele contribuiu para a definição do dogma da Imaculada Conceição, que foi definido muitos séculos depois da morte dele.
Mas ele que deu um argumento relativamente simples, mas que ninguém conseguia expressar muito bem, né? Então ele que falou que porque qual era a dificuldade com a Imaculada Conceição? O fato de que Nossa Senhora então não teria sido redimida, ela nasceu sem um pecado, então ela não foi salva, né, por Nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora de Cristo. Então ele vai dizer sim, ela foi redimida preventivamente, né? Em virtude dos méritos de Cristo, ela foi preservada do pecado original, ao contrário de nós que somos purificados do pecado original e dos pecados atuais, né? E o modo de redenção por prevenção é o mais perfeito, né? Conveniente então para a Mãe de Deus. Dos escotos, né? Talvez forem pesquisar alguma coisa sobre ele, vão ver que ele é até beato, né? Que não nos muda muito a nossa posição. Inclusive o próprio Bento XVI, na época, em 2006, no discurso de Ratisbona sobre o Islã, em que ele falava que o Islã separa a fé e a razão, né? Separa a razão da religião, ele vai dizer que esse divórcio da razão com a religião também foi feito por Duns Scotus, né? Que era um franciscano. Bem, então, para reforçar ainda mais o fato de que não é algo arbitrário, né? A moral não é arbitrária. Bem, um ato bom, ele pode ser também meritório se ele reveste algumas outras condições, algumas outras características. Primeiro, o que é um ato meritório? É um ato que vai nos merecer um prêmio sobrenatural, né? No céu, em primeiro lugar, outras graças aqui na terra, né? Então, nossos atos moralmente bons podem ser também meritórios. O que é preciso para que um ato seja meritório? Bom, além do fato dele ser bom, como a gente acabou de falar, preciso que ele seja feito ainda nessa vida, antes da nossa morte. Que seja por um motivo sobrenatural, né? Por alguma virtude sobrenatural. Então, se eu dou esmola para alguém por um motivo meramente humano, por uma piedade meramente humana, não vai ser um ato meritório para o céu. Vai ser um ato de filantropia e não de caridade. Então, é preciso que ainda seja nessa vida, né? Que seja por um motivo sobrenatural e que se esteja em estado de graça, né? Para que um ato bom possa ser meritório, então para que possa merecer o céu, maior glória no céu, ou outras graças ainda nessa vida, então que seja feito antes da morte, que seja por um motivo sobrenatural e que eu esteja em estado de graça. Se nós agimos bem nessas condições, nós vamos merecer o aumento da graça santificante, né, da união com Deus, da amizade com Deus. Vamos merecer a remissão, o perdão dos pecados veniais. Vamos merecer o aumento da glória. Vamos merecer graças atuais. E mesmo os bens temporais, na medida em que são necessários ou convenientes para a nossa salvação, segundo a vontade de Deus. Então, é um pouco importante que nossos atos sejam meritórios, né? Então em cada ato que eu vou fazer eu tenho que pensar no motivo sobrenatural. Eu vou abrir a porta do carro, eu tenho que pensar, bem, vou fazer isso aqui porque é o meu dever de Estado, levar meu filho na escola, então estou abrindo a porta por obediência a Deus, por amor a Deus, etc. Não precisa ser assim, né? Até porque na verdade é impossível. Mas, bom, que na oração da manhã, vocês já evidentemente começaram a fazer fielmente todos os dias, tem lá uma oração de todas as nossas ações para que sejam para a maior glória de Deus. Então, esse ato de oferecimento
Mas se a gente não coloca um obstáculo, vai influenciar todas as nossas ações, né? E, ao longo do dia, a gente pode, né, uma vez ou outra, lembrando, renovar esse ato de oferecimento de todas as nossas ações, né, para fazê-las por amor a Deus, para a maior glória de Deus. Então, se agirmos as condições, vamos merecer o aumento da graça santificante, o perdão dos pecados, o aumento da glória no céu, as graças atuais e mesmo os bens temporais, se forem convenientes, segundo a vontade de Deus, para a nossa salvação. Então, as boas obras feitas por uma pessoa em pecado mortal, né, por um pagão, por exemplo, não são meritórias. Pode ser uma boa obra, dar uma esmola por um bom motivo, mas não vai ter um valor sobrenatural. E com isso a gente refuta um erro, quer dizer que todas as obras dos pagãos são pecado, né? O que todas as obras de quem não está em estado de graça é pecado. Não, não é assim. Um pagão pode fazer uma boa obra, só que não vai ser uma obra meritória, quer dizer, não vai ter um valor sobrenatural para o céu, para a vida eterna, etc. Bom, considerando uma obra, né, um ato meritório, a gente pode se perguntar de onde vem, né, principalmente o valor de uma obra meritória. O principal valor de uma boa obra, né, não está na grandeza dessa obra ou na dificuldade dessa obra, mas na caridade com que nós fazemos essa obra, com o amor a Deus que nós fazemos essa obra. Então, o principal valor está na caridade com que nós fazemos as nossas ações. Então, se eu construir um hospital católico, uma faculdade, uma universidade verdadeiramente católica, fizer grandes obras imensas, e do outro lado tivesse o Santo Curadas tomando um gole de água, seria mais meritória a obra do Santo Curadas, porque a caridade é muito mais perfeita. Então, pequenas obras feitas com profundo amor a Deus são mais meritórias do que grandes obras feitas com amor a Deus ainda imperfeito ou menos perfeito. Não estamos aqui num plano natural, mas num plano sobrenatural. O principal valor é da caridade, do amor a Deus, da união com Deus. Isso é muito importante para a nossa vida espiritual. A gente compreender e se dar conta disso. Às vezes a gente quer fazer grandes coisas ou fica um pouco cabisbaixo com a monotonia da nossa vida e não se dá conta que com um gole d'água a gente pode merecer grandes coisas. Não. Ou então, esse ódio nutrido muitas vezes por alguns inimigos da igreja, mesmo por alguns que estão dentro, as ordens contemplativas. Não. As freiras de clausura, que praticamente já não existem, que é uma grande pena, né? Inclusive, um dos motivos para nós estarmos no estado de coisas atuais é justamente que não tem mais muitas ordens contemplativas para rezar, né? Na clausura de um convento, de um mosteiro. Então, esses inimigos da igreja não servem para nada, não fazem nada, ficam fechados lá e se aproveitam de outros membros da sociedade que fazem doações, etc. e tal. Mas não entendeu nada, né, justamente. Por isso que Santa Teresinha, por exemplo, vai ser a padroeira das missões, né, sem nunca ter saído do convento, né, depois de ter entrado. Por quê? Por causa da grande caridade dela. Né? Então, isso é muito importante a gente compreender e aplicar na nossa vida e ter essa consciência.
Às vezes a gente fica querendo fazer grandes coisas, né? Eu gostaria de fazer isso, gostaria de converter muita gente, então gostaria no apostolado de fazer tal coisa, etc. Não é isso que interessa em primeiro lugar, mas fazer o que se deve fazer, ainda que muito pequeno, com grande amor a Deus. Mesmo a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem valor propriamente de reparação pelos pecados, não é o sofrimento, né? Mas a caridade com que nosso Senhor Jesus Cristo suporta os sofrimentos. Lembremos, né? O pecado é uma ofensa infinita a Deus, né? Porque vai contra a dignidade infinita de Deus. Para reparar pelo pecado, é preciso então dar a Deus algo que agrade mais a Deus do que o pecado desagradou. Sofrer por sofrer não agrada a Deus. A gente pode sofrer mal. Então, sofrer por sofrer não agrada a Deus. O que agrada a Deus infinitamente é a caridade de nosso Senhor Jesus Cristo. A caridade que ele tinha ao sofrer mais do que todos os homens juntos, né? O que agrada a Deus são as nossas obras feitas com caridade, em união com Jesus Cristo, com nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, São Paulo diz aos Coríntios, nessa frase que deve ficar marcada na nossa alma, que é muito simples. Quer comais, quer bebais, fazei tudo por amor a Deus. Então, comer e beber são as coisas mais triviais, né, no nosso cotidiano. Mas fazer por amor a Deus. Então, uma obra insignificante, feita unicamente para agradar a Deus, com uma caridade intensa e profunda, vale infinitamente mais que uma obra realizada, uma grande obra realizada com uma menor caridade ou por um motivo menos perfeito. A dificuldade, pura e simplesmente, de uma obra não aumenta o mérito dela. A não ser pelo fato de que a dificuldade, para ser superada, exige o amor, né? Então, nesse aspecto. Às vezes as obras mais difíceis são mais necessárias porque nos impulsionam a fazer a obra com maior amor, não pela dificuldade pura e simplesmente. Então, muitas vezes, um maior sacrifício exige um amor maior e por isso é mais meritório. Bem, então aqui a moralidade, né, do ato humano, considerar esses três aspectos: o ato em si, a circunstância, a finalidade e depois também isso que é necessário para que o ato seja meritório, né? Nessa vida, por um motivo sobrenatural e em estado de graça. E o que é mais meritório é fazer a obra por maior amor a Deus, né? Bem, e assim nós podemos passar a um outro ponto, né, da nossa introdução à moral católica, que é a consciência. Então, para agir como um bom católico, eu tenho que ter uma consciência bem formada. Então, nós vamos tratar da consciência. Bom, primeiro, o que é a consciência? Consciência é o juízo da inteligência acerca da moralidade do ato que vamos realizar ou que já realizamos. Então, juízo da inteligência acerca da moralidade do ato que vamos realizar ou que já realizamos.
de acordo com os princípios morais. Quais são os princípios morais? A lei natural, né? A revelação, o magistério da igreja. Então, a consciência é o juízo da inteligência acerca da moralidade do ato que vamos realizar, o que já realizamos, de acordo com os princípios morais. Esse juízo tem que estar de acordo com os princípios morais. Então, a consciência é a nossa inteligência julgando a moralidade dos nossos atos, a serem feitos ou já realizados, né? Bem, diante disso, nós teremos alguns tipos de consciência. A primeira é a consciência verdadeira ou reta. É aquela que julga de acordo com os princípios objetivos da moralidade. Então, essa consciência realmente está conforme com os princípios objetivos da moralidade. Consciência reta, verdadeira. Dentro dessa consciência reta ou verdadeira, nós podemos ter ainda a consciência delicada. É aquela que julga corretamente, mesmo nos detalhes, né? E mesmo nos pequenos detalhes. É a consciência dos santos. Não confundir consciência delicada com a consciência escrupulosa. Nós vamos ver também, né, daqui a pouquinho. A consciência escrupulosa vai considerar que tem um pecado onde não tem, né? O que é grave, o que é leve, por exemplo. Na consciência delicada, ela julga corretamente. Mas mesmo nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. É a consciência dos santos, né? Se nós vamos avançando na vida espiritual, pouco a pouco nós vamos adquirindo essa consciência delicada, né? Que é uma obra da graça em primeiro lugar. Bem, depois nós podemos ter a consciência errônea, né? Ou falsa. Então é a consciência que faz um julgamento que não está de acordo com os princípios objetivos da moralidade. Uhum. Uma consciência errônea ou falsa. Ela pode ser invencivelmente errônea. O que é uma consciência invencivelmente errônea? Bom, tem uma certa relação até com aquilo que a gente viu de ignorância invencível, né? Quando a gente tratou lá da questão fora da igreja não há salvação. Uma consciência invencivelmente errônea, bom, pode ocorrer, quer dizer, ocorre quando a pessoa não possui os meios para formar corretamente a sua consciência acerca de tal ponto, né? Então não é que a pessoa foi negligente, ela não procurou, não se esforçou, porque realmente ela não tem os meios para isso. É impossível, na situação dela, conhecer esse ponto da moral para poder julgar de acordo com os princípios objetivos, né, da moralidade. Então, uma consciência errônea, né, a invencivelmente errônea, mas que a pessoa não tem culpa, não é culpa dela. Ela se esforça, ela procura, né, reza, etc., mas não tem os meios para formar bem a sua consciência. E essa consciência errônea pode ser também vencivelmente errônea, quer dizer, a pessoa possui os meios para formar bem a sua consciência, para corrigir a sua consciência, mas ela não faz isso por descuido, por negligência, ou até por uma malícia maior, né? Ela não quer se esforçar para descobrir a verdade para não ter que mudar de vida.
Então, deixa eu ficar aqui com a minha consciência errônea, que eu não preciso mudar. Isso aí já é uma malícia grande, né? E claro que, bom, eu não quero saber se hoje é dia de preceito ou não, para não ser obrigado a ir à missa. Então você já cometeu o pecado, né? Bom. Por exemplo, né, um caso um pouco clássico de consciência vencivelmente errônea. Não saber os dias de preceito. Qualquer um pode saber os dias de preceito, que tem que ir à missa fora dos domingos. Bastaria até entrar na internet e ver e pronto. Então você vai não sabia que era preceito. Pera lá, você podia ter corrido um pouco atrás e resolvido a questão. Claro que hoje a ignorância é tão grande, né, que às vezes as pessoas nem sabem que existe dia de preceito. É outra história. Mas bem. Bem, pode haver ainda uma consciência duvidosa, né? Aquela que a pessoa não sabe, né, se um ato é pecado ou não. Não é uma dúvida assim vaga, extremamente abstrata, não. Uma dúvida positiva, quer dizer, com fundamentos reais. E prática, né? Posso fazer, não posso. Se a pessoa tem uma consciência duvidosa, é pecado ou não, ela tem que procurar resolver isso, né, antes de agir. Se ela não procura resolver e age, né? Não sei se é pecado ou não fazer isso, eu vou fazer de qualquer jeito. Ela assume o risco de pecar, quer dizer, já é um pecado. Bem, pode haver ainda o que a gente chama de consciência perplexa. O que é a consciência perplexa? É quando a pessoa pensa que qualquer coisa que ela fizer, numa dada situação, vai ser um pecado. Quer dizer, como se ela não tivesse opção a não ser pecar. Um exemplo. A pessoa está com a mãe seriamente doente no domingo, precisando de cuidados, e não tem outra pessoa para cuidar dela, a não ser você. Então você diz, se eu deixo de cuidar da minha mãe para ir à missa, eu vou cumprir então o mandamento de ir à missa, mas vou faltar com o preceito de caridade para com o próximo e com o preceito de honrar pai e mãe. Então eu vou estar pecando contra o quarto mandamento, honrar pai e mãe. Se eu fico com a minha mãe, eu vou cumprir o quarto mandamento, honrar pai e mãe, mas vou descumprir o terceiro mandamento, guardar domingos e festas, então eu vou pecar. Então, qualquer coisa que eu fizer, eu vou pecar. Bom, propriamente falando, isso daí não existe, né? Deus não nos coloca numa situação em que qualquer hipótese eu tenho que pecar. Seria um absurdo. Então, nesse caso específico, por exemplo, eu preciso ver qual é o preceito mais importante. E nesse caso é a caridade. Porque ir à missa é uma lei positiva, etc. Já entre outras questões. Se a pessoa não consegue resolver a questão de modo um pouco mais claro, ela deve escolher o mal menor, não como mal, mas como bem possível de ser feito nessa situação. Bem, então essa consciência perplexa, que acho que em qualquer hipótese, né, qualquer decisão que tome numa dada situação vai ser um pecado. Bem, depois nós temos a consciência escrupulosa, né? Consciência escrupulosa é aquela em que a pessoa acha que há pecado onde não tem, ou
ela acha que é pecado grave o que é leve. Quando a gente fala pecado grave, é a mesma coisa de mortal. Leve é a mesma coisa de venial, né? Para deixar claro. Nós vamos ver pecado mortal e venial com mais detalhes. Então, a pessoa pode achar, por exemplo, que é um pecado mortal de gula comer uma bala fora do horário das refeições. Ou então que é um pecado beber água quando eu estou com sede. Então, consciência escrupulosa. Bom, o escrúpulo ele pode ser em certas matérias, em certos pontos. Não precisa ser sempre um escrúpulo generalizado, pode ser em certas matérias. A pessoa é escrupulosa com relação à gula, mas com relação à caridade para com o próximo é relaxado. A consciência escrupulosa, né, os escrúpulos, é uma doença espiritual que precisa, portanto, de um tratamento também espiritual. Consciência escrupulosa se manifesta no medo constante e perturbador de incorrer num certo pecado, com certas ações que são perfeitamente normais. Então, um medo constante e perturbador de incorrer num certo pecado, né, com ações que são perfeitamente normais. Na confissão, a pessoa escrupulosa vai contar todos os detalhes e minúcias, né? Achando que todos têm assim, importância enorme. E com grande medo de que o padre não compreenda o que ela está dizendo. A pessoa vai lá, fala vários detalhes, aí o padre dá como penitência, reza um Pai Nosso, 3 Ave Maria. Não é possível. O padre não entendeu nada. E ela não se tranquiliza com os conselhos, com as decisões, com a penitência dada pelo padre. Bom, a consciência escrupulosa pode ter também uma causa natural, alguma patologia, né, psicológica, etc., psiquiátrica, ou sobrenatural mesmo, né? Sobrenatural no sentido espiritual, né? Os escrúpulos prejudicam o corpo, né? Doenças nervosas, uma alma tensa, né, em geral. Então, prejudicam o corpo e a alma, evidentemente. Uma alma escrupulosa, se ela quer se curar, deve obedecer em tudo ao confessor, né, a um bom confessor. Renunciando aos seus pensamentos, suas próprias impressões ou análise das coisas, né? O confessor pode até dizer, você vai confessar somente 2 pecados. Em vez dos 50 que ela confessa a cada 2 dias. Bem, aí nós temos a consciência contrária à escrupulosa, que é a relaxada, né? A relaxada acha que é lícito, que é pecaminoso. Ou acha que é leve, que na verdade é grave. Também pode ser em alguns pontos somente, né? Essa consciência relaxada vai se formando principalmente com uma vida sensual. Quando a gente diz sensual aqui, segundo os sentidos, né? Segundo as paixões, segundo os sentimentos. Claro que também, no sentido de pecados contra a castidade, né? Então vai se formando com uma vida sensual, segundo as paixões, vai se formando também pelo descuido na prática da oração mental, da meditação, né? Vai se formando com a falta de reflexão sobre as verdades católicas, sobre as virtudes. Se forma também com a excessiva solicitude com as coisas do mundo.
ou ainda pelo costume de pecar, pelo hábito, né, de cometer algum pecado. E esse costume vai diminuir o horror ao pecado e obscurecer a consciência. A pessoa já não vai mais ver a gravidade, depois pode passar a nem ver mais o pecado. Favorece também uma consciência relaxada a convivência com pessoas superficiais, num ambiente frívolo, né? Ou um ambiente frívolo, né? Pessoas superficiais ou um ambiente frívolo. Favorece muito também a consciência relaxada, filmes, novelas, séries, né? Todo esse tipo de coisa. Músicas, né? Ruins. Bom, e a luxúria, né? Os pecados contra a castidade, como já mencionamos, também favorecem a formação de uma consciência relaxada. É muito difícil curar uma consciência que já é relaxada. Para fazer isso, ela tem que começar a considerar seriamente seus deveres, suas obrigações, excluindo em particular as diversões mundanas, fugindo das ocasiões de pecado também. Fugindo dos ambientes superficiais, das pessoas superficiais e da superficialidade na vida como um todo. E, ao contrário, deve procurar tratar com pessoas de boa consciência, né? Para ver o exemplo e alguém que possa também ajudar. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Para sair da consciência relaxada, é preciso fazer o exame de consciência cotidiano, né? Que está lá na oração da noite. Frequentar os sacramentos, confissão, comunhão. Fazer leituras piedosas. Meditar sobre os novíssimos, né? A morte, o juízo particular, o juízo final, o inferno, o céu. Então, meditar sobre os novíssimos. E rezar com humildade. Muitas vezes o que ajuda alguém a sair desse estado de consciência relaxada é um retiro, né? Dos exercícios espirituais. Que vão dar um tratamento de choque com todos esses elementos aqui. Bom, mas pode ter ainda uma consciência pior do que a relaxada. É a chamada consciência anestesiada ou cauterizada. É aquela que, pelo costume inveterado, né, obstinado de pecar, já não dá nenhuma importância ao pecado e se entrega a ele com toda tranquilidade, sem remorso algum. Então, a consciência cauterizada ou anestesiada é aquela que, pelo costume inveterado de pecado, não dá importância nenhuma ao pecado, se entrega a ele com toda tranquilidade e sem remorso algum. Para que a pessoa saia de uma consciência cauterizada, é preciso um milagre. Precisa um milagre da graça divina. E que Deus, em geral, concede raras vezes. Então, é importante para a gente ficar atento, não deixar chegar lá, né? Evidentemente. A Sagrada Escritura fala dessa pessoa que tem a consciência cauterizada, né, como de um ser odioso e corrompido, que bebe a impiedade como se fosse água, quer dizer, não faz mais diferença nenhuma o pecado para ele. Então é aquela pessoa que, pela dureza e impenitência do seu coração, vai atesourando, vai juntando ira para o dia do justo juízo de Deus. E, finalmente, nós temos a chamada consciência farisaica. Bom, que vem dos fariseus, né, no Evangelho. Então, se a gente conhece um pouco a atitude dos fariseus do Evangelho, a gente
já tem uma ideia do que é essa consciência farisaica. É aquela que inverte as coisas, né? E que inverte a gravidade das coisas. Então, por exemplo, os fariseus, diz Nosso Senhor, eles pagavam o dízimo, né, das menores ervas, né, do cominho, etc. Mas quando se tratava de ajudar os pais que estavam em estado de necessidade, eles diziam corban, quer dizer, meu patrimônio está consagrado a Deus, e estando consagrado a Deus, eu não posso dar para os meus pais, mas eu posso continuar usando. Então os fariseus pagavam ali o dízimo da erva, do cominho, etc., mas deixavam de lado os maiores preceitos, né? Sepulcros caiados, né? Pintados de branco, exteriormente belos, né? Cumprindo a lei ali, exterior aparentemente à risca, sobretudo na frente dos outros, mas as intenções, os preceitos mais importantes, deixados de lado. Então pode ser, por exemplo, uma pessoa que não vê nenhum inconveniente em caluniar o outro, difamar o outro, falar mal do outro, ou em abortar, por exemplo. Não, sou católico, mas sou a favor do aborto. Mas não perde nenhuma novena em honra de Nossa Senhora do Carmo. Quer dizer, uma inversão completa das coisas. Ninguém é obrigado a fazer novena. Agora, a justiça para com o próximo, sim. Bem, nessa questão da consciência, né? Muitas vezes a gente ouve dizer, bom, é preciso seguir a consciência, né? Preciso seguir a sua consciência. A gente precisa fazer aqui uma distinção. É preciso seguir a sua consciência se ela é bem formada. Bom. A consciência bem formada, a consciência reta, né, ou da pessoa que procura formar bem a sua consciência, segundo os princípios objetivos da moral, então ela deve seguir a sua consciência. Essa consciência reta é, de fato, a norma, né, a regra próxima da moralidade. Então, como é que funciona, né? Primeiro, Deus existe, né, evidentemente, desde toda a eternidade. Deus cria todas as coisas, dando-lhes uma natureza, né, que é uma participação nas perfeições divinas. A partir dessa natureza, então, nós teremos regras morais, né? A finalidade do homem, como atingir essa finalidade, que é Deus, etc. Né? A gente viu tudo isso? Bem, então, Deus também pode, além da lei natural, nos falar o que nós devemos fazer pela revelação. Então, nós temos aí, digamos assim, duas fontes da moralidade, que vem sempre de Deus. Com a nossa inteligência, nós podemos conhecer isso, compreendendo a nossa própria natureza, seres dotados de inteligência, de vontade, para conhecer a verdade absoluta, e dotados de vontade para amar o bem supremo que é Deus, etc. Né? Então nós podemos conhecer com a nossa inteligência a lei natural e a lei revelada por Deus. Né? E com esse conhecimento, nós vamos então julgar os nossos atos, que é propriamente a consciência. Né? Então a consciência é a regra próxima da moralidade, mas baseada em tudo isso que a gente mencionou na lei natural, na revelação. Né? Se minha consciência é errônea, por negligência, por descuido ou por malícia, então, se eu seguir a minha consciência, vai ser um pecado. Né? Do mesmo jeito, porque eu não estou fazendo a minha parte para formar bem a minha consciência. Se eu procuro formar bem a minha consciência com zelo, etc., mas estou no erro com relação a algum ponto e sigo a minha consciência, então não vai ser um pecado, né? Formalmente falando, vai ser uma ação em si desordenada,
mas que não me é atribuída a culpa por essa ação. Então, seguir a consciência, sim, se é uma consciência reta, bem formada. Né? Então, isso é importante a gente compreender bem. Então, nós fazemos agora a nossa primeira pausa. Não sei se tem alguma questão com relação a esses pontos aqui que a gente tratou. Quando o senhor mencionou sobre a indiferença do ato em si, essa indiferença é possível que exista, por exemplo, na intenção ou nas circunstâncias, ou estas só podem ser boas ou más? Não, a intenção, sobretudo, as circunstâncias talvez podem até ser diferentes, embora seja difícil, mas pode ser a intenção nunca, porque ou eu estou ordenando a Deus ou não. Se eu estou ordenando a Deus, de algum modo, vai ser bom, senão, sim, completo. A questão, em relação à consciência cauterizada, existe somente em geral, a consciência inteira de moral cauterizada, ou pode existir em alguma área específica, por exemplo, a viver caridade com o próximo, honrar os pais? Não, em geral, como a malícia para uma consciência cauterizada é bem grande, né, isso termina rapidamente afetando também as outras áreas. Né? Assim como as virtudes são conexas, também os vícios. Né? Então é muito difícil ser vicioso de modo malicioso, né, profundo em uma coisa e não serem outras. Né? Então, assim, pode ser que durante um momento seja com um ponto específico, mas rapidamente isso vai se alargando. Né? Alguém aqui diga. Você mencionou a questão do nominalismo, do Guilherme de Ockham, do Francis Couto, que a vontade tinha primazia sobre a razão. Eu já vi alguns autores de filosofia que dizem que isso aí vem de Santo Agostinho, que Santo Agostinho já tinha esse exagero. Isso é verdade? É uma análise justa? Não propriamente, né? Bom, que tem que... Até porque, São Tomás também se baseia em Santo Agostinho largamente, né? É o primado da inteligência. Então, assim, claro que Santo Agostinho, né, na sua teologia, é um pouco menos preciso. Primeiro, tinha menos definições da igreja, inclusive, e se baseava, tentando, evidentemente, purificar numa doutrina, numa filosofia neoplatônica, né? Então, que tem, às vezes, uns pontos menos claros, né? Mas, em nenhum momento Santo Agostinho chega efetivamente a inverter as duas coisas. Não, é só mais uma dificuldade para fazer um sentimento moral sobre algumas situações que seria justo não falar a verdade ou não. Por exemplo, uma família católica, na época dos nazistas, escondendo os judeus. Não, mas isso nós vamos ver lá, quando a gente for tratar do 8º mandamento, não levantar falso testemunho. Nós vamos chegar em casos um pouco mais concretos. Desde já adianto que não vai ser possível resolver todos os casos de consciência de todo mundo, né? Mas a gente vai tratar até dessa questão que envolve essa pergunta. Nós vamos tratar assim quando tratar lá do 8º mandamento, né? Que é a virtude da veracidade. Diga. Como é que é possível ter uma consciência invencivelmente errônea, que não possui meios para formar essa consciência, se a moral também pode ser seguida pela ordem natural? Não, mas primeiro assim, que na ordem natural, na lei natural, o que é realmente acessível a todo mundo são os primeiros princípios, né? Quando você vai entrando em detalhes maiores, mesmo da lei natural, que a princípio é acessível à razão, já fica bem difícil para a maioria das pessoas, né? Então nós já temos esse ponto, tem os princípios chamados primários da lei natural e os secundários, né? Então, os primários, em geral, são acessíveis a todo mundo. Os secundários, não. Pode ser também uma ignorância invencível, não só com relação à lei natural, mas eventualmente também com a lei revelada, né? Então não é possível ter essa consciência invencivelmente errônea nesses primários? A princípio não, pode ser que por um defeito da inteligência sim, né? A princípio não. Não matar, não roubar, isso aí todo mundo
sabe, né? Mesmo criança. Depois, às vezes, pelo hábito, mesmo não mentir, às vezes pelo hábito se acostuma e aí vira justamente uma consciência relaxada, né? Com relação a isso, às vezes cauterizada. Né? Quando o senhor diz atos, o senhor quer dizer pensamentos, palavras e ações, né? Sim, nós vamos falar dos pecados internos também. Então não é atos exteriores, né? Mas qualquer coisa é voluntária, então pode ser os pensamentos. Não. Falar já é um ato, né? Propriamente exterior. Pensar também é um ato, então engloba tudo isso daí, sim. Certo? Bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Em Jesus de Praga, Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V, São Pio X, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.